investigar ao longo de um ano transgressões, vamos investigar o papel da fala, o papel do sujeito, o papel de se colocar na sociedade através da nossa plataforma, que é o teatro. Muito boa noite, Lucélia, tudo bem? Olá, Sidney, olá a todas as pessoas. Isso, hoje a gente dá a abertura, né? Abre as nossas portas, as portas da nossa pesquisa, para dividir os nossos processos com a sociedade, com as pessoas, com o nosso público. Então, agradecer aí a presença de todo mundo. A gente vai começar, na verdade, a gente já começou, né? A gente acabou de começar agora, em outubro, esse novo processo com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. E este projeto, como a Sidney disse, de mãos dadas, afetos políticos, de mãos dadas, eu já esqueci o nome do projeto. Afetos políticos com contornos poéticos. Ah lá, a gente fica o quê? Nervoso em dia de estreia, é assim. Então, de mãos dadas, afetos políticos com contornos poéticos, nosso projeto de 2020-2021. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os nossos temas e também sobre esses dois projetos, esses dois processos que vão ser gestados nesse período e darão aí, então, o pontapé para nossos dois novos espetáculos. Para quem está chegando agora, a Lucélia falou de uma lei muito importante, é a Lei 13.279, que é uma lei de 2002, garante e tem como objetivo a manutenção e criação de trabalho para artistas e coletivos na cidade de São Paulo. Foi uma lei, ela surge a partir da mobilização da classe teatral, de parte da classe teatral da cidade de São Paulo. Na época, teve a sensibilidade de alguns políticos e ela virou lei. E aí, há 18 anos, essa lei proporciona uma criação de cena criativa e crítica na cidade de São Paulo, que é espelho não só para o nosso país, mas para toda a América Latina. Para quem não sabe, é um projeto de lei que acontece 2 vezes no ano. Os grupos podem se inscrever e podem dar sequência às suas pesquisas, mostrando produções, como é o nosso caso, ou só simplesmente se debruçando as suas pesquisas. E essa é a 4ª vez que nós, os Crespos, ganhamos essa lei e vamos dar início a essa pesquisa. Então, Célio, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa pesquisa em especial. O que a gente se propôs a pesquisar nesse momento da história brasileira? Bom, esse ano a gente está comemorando os 15 anos da companhia, os Crespos, e acho que, portanto, a gente tem aí um lastro histórico para poder analisar a nossa própria trajetória dentro da cidade e entender quais os pontos da nossa pesquisa, enquanto companhia, nesses anos, que são interessantes de dar continuidade nesse momento. E nós identificamos na nossa história a nossa tendência a falar sobre os afetos, sobre a afetividade, num trabalho que nós começamos em 2011, falando sobre o impacto da escravidão na forma de amar das pessoas neste país. Desse processo surgiram 3 espetáculos, que é a nossa trilogia dos Desmanches aos Sonhos. Então, a gente vai dar continuidade à pesquisa da companhia sobre os afetos. E o nosso último projeto, né, o nosso espetáculo mais recente, foi o Alguma Coisa a Ver com uma Missão, que é um espetáculo que também foi apoiado pelo Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo e que falou sobre revolta. Então, nós juntamos esses 2 temas e, neste projeto, nós vamos falar sobre transgressão. Como que se transgride os espaços pré-determinados de subalternização a partir dos afetos. Então, a gente vai falar de irmandade, sororidade, vai falar de afetividade como arma política e também como arma de sobrevivência. E, para isso, a gente vai montar 2 espetáculos. Um espetáculo adulto, com o texto de Sérgio Roveri, que é o 12º round, no qual a gente vai investigar
o boxe e as masculinidades, para falar da vida de Emily Griffith, que é um boxeador, que foi um boxeador norte-americano, primeiro a declarar a sua bissexualidade, numa época em que ser bissexual ou homossexual nos Estados Unidos era crime. E a gente vai falar sobre este universo e sobre essa luta cotidiana pela existência, tanto no boxe como nas nossas afetividades. E isso para o espetáculo infantil. E no espetáculo adulto a gente vai falar sobre irmandade a partir de mitologia iorubá, falando de Oba e Ewa, junto com um processo de investigação a partir do desenho animado. Então, tudo isso está previsto para acontecer, para estrear no ano que vem, e a gente está fazendo pesquisas que serão publicizadas também nesses projetos, né, sobre esses projetos. E para completar, né, o nosso fomento, a gente também tem o lançamento de 2 números da revista Legítima Defesa, né, Sidney? Exatamente. Tem só 2 dados que eu queria complementar. Primeiro, que um bônus desse projeto é ter o ator João Acaiabe, que comemora em 2020 50 anos de palco. O João Acaiabe é um ator paulista, afro-brasileiro, que está há mais de 50 anos se mantendo ativo nos palcos brasileiros, e ele está nessa montagem do 12º round. O Emily, para quem não conhece, a trajetória desse boxeador mudou a própria trajetória do boxe. Houve uma luta muito afamada nos anos 60, onde ele levou o oponente à morte, depois de várias piadas contra a sua sexualidade. Enfim, a gente vai trazer detalhes desse drama da vida íntima para a esfera pública, mais uma vez, como a Lucélia falou, trazendo as masculinidades negras. E tem um outro detalhe que eu achei importante para quem acompanha a nossa trajetória, que pela primeira vez a gente vai investigar a linguagem da animação e o cinema em um espetáculo voltado também para o público infantil. Então, a gente, nessa pesquisa, continua na seara dos afetos, na seara das transgressões, mas também tem um novo campo, né, de pesquisa estética. E aí, como a Lucélia falou, os 2 números da revista Legítima Defesa, que é uma publicação, a primeira publicação brasileira a se dedicar a rever o teatro negro brasileiro em relação com o mundo. E aí, já de antemão, eu aviso que nessa edição a gente vai conversar internacionalmente com a África do Sul. Temos um verdadeiro dossiê sobre o teatro sul-africano. A gente está preparando muita coisa boa para vocês. Exatamente. E essa palestra de hoje, ela faz parte do processo de criação do 3º número da revista Legítima Defesa. Essa palestra, ela depois vai ser transcrita para a revista e virar um dos capítulos da revista. Então, é um momento muito especial também de construção desse projeto, desse processo, que durante algum tempo teve que esperar as condições para voltar, né? A nossa última revista foi editado, né? O último número foi editado em 2016. De lá para cá a gente não conseguiu apoio para a feitura dos próximos números, então agora a gente está comemorando também essa vitória de trazer essa revista novamente para a cena, a revista que fala no âmbito nacional, que tenta atingir o maior número de regiões do Brasil para fazer realmente pontes, intercâmbios entre as nossas experiências teatrais. Inclusive, você me fez lembrar que tem algo que é muito interessante na nossa revista, nesse número, é o Teatro Negro do Ceará, um estado nordestino que raramente a gente ouve falar da presença negra naquele estado. Então, temos um grupo, temos um diretor que escreve um texto e vai tensionar muito essas relações, e vai ser muito interessante, porque a gente precisa sempre se apegar àquela máxima, né? O Brasil não conhece o Brasil. Então, estamos nos aprofundando cada vez mais no nosso país e nas nossas múltiplas poéticas. É isso aí.
Então, hoje demos o pontapé inicial, passou um pouco do nervoso, estamos aqui, então, comemorando, juntos com várias pessoas queridas, esse início de processo, todo o início de processo, principalmente num ano tão difícil como esse ano que a gente passou, é uma grande vitória, e a gente está muito feliz por essa vitória, por estar aqui, e por termos convidados tão especiais, pessoas que aceitaram e que apoiaram o projeto. Então, muito obrigada a todas as pessoas que fizeram dessa realização uma realização. Tem só um detalhe, como a Lucélia falou, um ano difícil, a gente vem de uma ascensão do bolsonarismo, embora as recentes eleições municipais mostraram uma decadência no bolsonarismo no nosso país, mas a direita continua, né, em expansão, mas a gente vem desse jejum para uma decadência no bolsonarismo na nossa revista, mas também vem de um jejum onde a gente tentou muito fazer, por exemplo, esse espetáculo, 12º Round, e não tinha condições nos últimos 2 anos no nosso país, né? Então, houve institucionalmente, inclusive, um aumento da homofobia, mas estamos aqui transgredindo para contar essas novas histórias. E é sobre isso que a Asa vai falar hoje, né? Sobre transgressão, teatro negro e transgressão. Então, Sidney, eu vou deixar você com ela. Ei, Asa, obrigada. Vou deixar vocês dois para conversarem um pouco com a gente. E vocês que estão aí pelo chat, no YouTube, podem nos mandar perguntas. A gente vai fazendo essa mediação aqui com a Asa. Muito obrigada mais uma vez. Muito boa noite, a professora Asa Nigeri, direto do Rio de Janeiro, vem para somar com a gente nessa pesquisa, nessa noite. A professora Asa, para quem não conhece, é da área da filosofia, é da área do teatro, da área da literatura e do cinema. Tem sido uma das grandes vozes que surgiram nos últimos anos, pleiteando esse espaço público para falar das nossas questões. É um prazer. Professora, você pode se apresentar para quem ainda não te conhece? Vamos lá, então, boa noite. Espero que tenhamos um momento solar entre todos. Eu me chamo Asa Nigeri, sou professora, pesquisadora de África e afrodiáspora há um tempo já. Eu tenho um doutorado em literaturas africanas e um pós-doutorado em filosofia africana. Coordeno 2 Professora, tudo isso com quantos anos apenas? Eu tenho 35 anos, mas o doutorado eu acabei aos 29, já tenho tempo. E, enfim, eu coordeno núcleos de pesquisa com foco nos processos de humanização. Então, se eu tivesse que explicar o que eu pesquiso hoje, né, com os 2 núcleos, com os meus artigos, os livros, o próprio canal no YouTube, enfim, as redes, eu me proponho a refletir sobre caminhos de reumanização, e eu faço um recorte de raça, então eu penso para a população negra. Então, a minha fala aqui hoje está em diálogo com essa pesquisa, também está em diálogo com o meu artigo final de pós-doutoramento, chamado Reflexões Artístico-Filosóficas sobre a Humanidade Negra, em que as últimas sessões são dedicadas justamente à experiência do Segunda Black, que foi uma experiência que eu tenho com o coletivo Segunda Black no Rio, que inclusive está, né, na programação aqui paralela acontecendo também o festival, e eu participei do projeto a partir de 2018, e essa experiência do projeto me serviu como matéria filosófica, né, de análise, corpos de análise, né, que a gente vai dizer. Então, tem um desdobramento grande nesse artigo para pensar o teatro, em específico o teatro negro. E aí eu vou partir um pouco disso para conversar
agradecer mais uma vez à companhia como um todo, desejar força e firmeza, porque é isso, né? Nada como o tempo, né? Se a revista não aconteceu antes, é porque não era o tempo, porque as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos, né? Então, também é necessário a gente se despir dessa lógica de pressa e de tempo imposta e apresentada pelo Ocidente, que é uma lógica do progresso a todo custo, de um ímpeto por dominação, inclusive a dominação do tempo, né? Deixar um pouco de lado essa ânsia por existir um amanhã e passar a viver os momentos reais do hoje, que eu acho que com esse momento de bolha, né, redes sociais e tudo mais, a nossa percepção de um presente com presença, ela está se esvaindo, né? Então, primeiramente, espero que vocês estejam presentes com presença para ouvir o que eu tenho para falar. E aí eu separei em 3 grandes tópicos, que eu não quero Professora, também... antes da senhora dar continuidade, eu só preciso anunciar o nosso tema, para quem está chegando agora. Esse é o encontro da CIOS Crespos, de um início de projeto. A gente acha muito importante compartilhar com toda a sociedade, porque esse projeto ele é financiado, né, com verba pública, ou seja, todos nós, contribuintes, estamos financiando a arte, lembrando que arte e cultura está na Constituição brasileira como um direito humano. O nosso encontro hoje, a gente chamou a professora a partir de uma provocação, que é a construção teatral a partir das transgressões das humanidades que foram subalternizadas. E aí, professora, tem um dado bem importante, que no ano de 2019, a Lucélia teve um encontro com a Gayatri Spivak, que é uma indiana, socióloga, um nome muito importante hoje nos estudos pós-coloniais. E aí tem esse livro, que é um livro não tão novo, assim, é um livro de 35 anos, porque ele foi lançado em 1985. O nome do livro é Pode o Subalterno Falar? Esse livro, ela traz contribuições muito interessantes. Ela decide olhar para os sujeitos que foram subalternizados. E, segundo ela, os sujeitos subalternizados são aqueles que não são ouvidos, são aqueles que não têm espaço de fala, são os que não são levados a sério, são os que estão excluídos de todos os mercados, e são aqueles que, inclusive, são excluídos da representação na política. E quando a Spivak faz esse livro, ela faz uma crítica direta ao Foucault, ao Deleuze, sobretudo ao Ocidente, como Foucault se pensou sendo um ser único. E aí a gente resolveu trazer essa provocação para a senhora, que é como a gente pode entender e perceber estéticas de transgressão estão sendo costuradas, estão sendo levantadas ao longo do tempo pelos coletivos negros. Então, esse é o nosso tema. Seja muito bem-vinda, e agora a gente está aqui só para escutar. Massa. Vou tentar responder no todo. E também fico aberta, né, às provocações de qualquer um que esteja com vontade de me provocar também, porque é bom para mim, é muito importante também para o meu próprio processo de reflexão intelectual. E aí, eu pensei em 3 grandes tópicos para a gente abordar, e eu vou tentando costurar a partir disso. E aí eu queria começar com a provocação sobre qual é o papel da arte, né? E aí a arte ela vai ter perspectivas diferentes de acordo com o olhar que a gente lança a ela, né? Então, dentro das perspectivas ocidentais, e aí entender rapidamente o Ocidente como um conjunto de poder, uma forma de ser e estar no mundo e de se relacionar com o todo, né? O eu e a outridade, de origem anglo-europeia, com 3 pilares básicos, que são iluminismo, né? Então tem essa ideia de razão como critério último, critério único,
tem o pilar da tradição judaico-cristã e também o pilar da tradição greco-romana, né? E aí seria uma instituição de poder, mas não nesse sentido institucional, mas no sentido de um senso civilizatório, né? É um senso civilizatório de ser e estar no mundo que geograficamente é anglo-europeu. Entretanto, por conta das fronteiras fluidas, né? Ou seja, o capital e, sobretudo, a indústria cultural, que eu acho que é o que interessa a essa conversa aqui, essa lógica ocidental de ser e estar no mundo, ela se expande e abarca, né, todos os espaços que, principalmente, esses dois braços alcançam. Então, é importante dizer que o Brasil não faz parte do Ocidente hegemônico, mas sim da performance de América Latina, né? Embora a sociedade brasileira goste de performar uma ocidentalidade mal diagramada. E aí, o Ocidente é essa forma de encarar o mundo que quando se encontra com a outridade, né, com o outro, e aí eu gosto muito de citar Ailton Krenak, que fala da humanidade que há em tudo, né? A humanidade que há na planta, que há na folha, que há na terra, que há no ar, além da nossa própria humanidade. Então, quando esse Ocidente se encontra com essas outras humanidades, a relação estabelecida é uma relação de dominação por parte dessa perspectiva, por parte desse pensamento, por parte dessa estética, por parte deste conjunto civilizatório em relação aos demais. E aí é aí que eu quero chegar quando eu faço a provocação sobre qual é o papel da arte. Porque dentro da perspectiva ocidental, a arte ela vai ter uma perspectiva contemplativa, ela vai ter uma perspectiva questionadora, às vezes não, né? Mas se quer, teoricamente, principalmente a arte contemporânea, questionar o mundo, ou se deveria querer, né? Os tempos estão tão estranhos que eu já não tenho mais certeza, mas principalmente a arte ocidental vai ser categorizada dentro de um conjunto civilizatório pré-moldado, ou seja, então a arte é aquilo que está no museu, a arte é aquilo que está pintado num quadro, teatro é aquilo que está no palco italiano. Então, assim, por mais que ela consiga ser levemente flexível, as leituras ocidentais de arte demandam todo um aparato que legitima ser uma obra de arte, né? Eu me lembro que Joshua Bell, que é um violinista muito famoso, enfim, os concertos dele são super caros, e ele tem o Stradivarius, e ele tocou o Stradivarius no metrô de Nova York. E aí, faltou, e ninguém parou. As pessoas acharam que era, e um concerto dele custa $200, $300. O que faltou nessa experiência? Faltou a percepção das pessoas? A culpa foi da pressa? Não, a questão é que não foi lhe apresentado a leitura ocidental para que se aquilo seja considerado arte. Porque vem a instituição. E aí é importante dizer que quando o Ocidente, né, o senhor do Ocidente, ele se encontra com a outridade, né, nesse princípio de dominação, então, nesse princípio vem o quê? A estética e o nosso entendimento de belo, de bom. Quem nos apresenta isso é o pilar ocidental greco-romano. Então, a gente vem herdeiro desse pilar para entender arte, para entender estética, para entender teatro, né, gente? É sobre isso que eu estou falando. Então, quando esse senhor do Ocidente se estabelece em outro território, ele vai imediatamente estabelecer instituições que legitimam o seu discurso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar o governo, o cárcere, a igreja e a escola. Não é isso? E esses são os 4 cavaleiros iniciais, né, de dominação. E aí se estabelece a dominação. E aí, logo depois, vão começar outras perspectivas de dominação institucionais. Vai vir o museu, né? E aí, principalmente esses museus étnicos,
né? Destrói tudo, quebra, rouba, mata, aí junta o caquinho e bota no museu e chama de arte civilizatória, arte das civilizações antigas. E esquece de contar um meandro. Mas entra aí também toda a pedagogia da arte, né? E aí eu já vou começar a trazer alguns elementos importantes. A arte, e aí a arte com A maiúsculo, né? Então, entra aí o teatro, a literatura, né? A música, a arquitetura, a moda, são linguagens artísticas, cada uma com as suas especificidades e com os seus próprios locais de projeção para o mundo, mas todas elas, né, são atravessadas pelo poder pedagógico da arte. E o que é esse poder pedagógico? É justamente esse poder, literalmente, que a arte tem de operacionar outras instâncias do nosso ser que a razão não vai dar conta. E esse é o poder, o que eu chamo de poder político-poético da arte, né? Então, o que o Ocidente vai dizer? O ser humano é razão, então eu penso, logo existo. A emoção eu contenho, assim como o corpo que eu controlo, né? E o espírito eu vejo depois, quando eu morrer, se sobe ou se desce. Não tem muito assim. Então, o que eu sinto não me faz existir, o que eu experiencio não me faz existir, porque o crivo da existência passa quase com exclusividade pela racionalidade. Então, como é que você vai dar conta, racionalmente, de uma arte que vai estar falando com outras instâncias, né, que o próprio Ocidente não considera? Então, quando eu me desloco e vou pensar a filosofia africana, né? E aí é importante salientar que são filosofias africanas e afrodiasporicais, tudo no plural, né? E aí eu me localizo muito na base banto e na base iorubá, porque a minha pesquisa atual ela vai buscar nesses processos civilizatórios, porque eles são visíveis na experiência de Brasil. Né? Muito mais, por exemplo, do que a filosofia quemética, muito mais do que outras filosofias, né? Filosofia Chope, enfim, muito mais essas bantos, né? Principalmente Congo, Angola e as iorubás para a história. Mas há muitas possibilidades de filosofias. E aí, quando eu vou, por exemplo, as filosofias de base banto, né? E aí eu vou localizar a filosofia Bakongo, que é atualmente uma das minhas maiores referências básicas para basilar mesmo as minhas reflexões, né? Então, a filosofia Bakongo, que a gente está falando de um povo ali, Congo-Angola, que vem sequestrado em hordas, né? Nessa região de Congo-Angola, acredita-se que tenha saído mais de 2 milhões de pessoas, né, nesse processo de escravidão, e essas pessoas tenham desembarcado aqui. Enfim, houve aí uma confluência, usando o negro bispo, que permite que a gente hoje trace essa relação. Então, dentro desse recorte, porque isso é realmente um recorte, quando eu vou pensar as filosofias, né, a filosofia Bakongo, eu vou entender que todo ser humano, todo mundo é um sol vivo, né? Então, quando nasce uma criança, nasce um sol vivo na comunidade. E que é responsabilidade da comunidade gestar esse sol para o livre caminhar dela na vida. E aí, quando eu vou olhar o nosso cenário de afro-brasileiros, afrodescendentes, africanos em diáspora, o nome que você quiser se dar, eu vou perceber que essa população, esse sol, né, essa constelação negra que habita esse território sofre continuamente um apagamento do nosso sol. E aí a gente chama esse fenômeno de Maafa, enfim, não vou desdobrar isso aqui. Tem lá no meu canal uma vídeo aula só explicando o que é Maafa. Mas, de maneira geral, é esse fenômeno de poder instaurado pela lógica ocidental de desumanização contínua dos nossos corpos nos últimos 500 anos. E é um fenômeno que não tem fim, a não ser que a gente coloque um fim nele, né? Então, ele é transtemporal, transterritorial, transcultural. O que significa essa perspectiva dessa transnacionalidade? É de atravessamento.
não há limites, não há fronteiras para a Maafa, né? Ela busca esses corpos. Então, quando a gente vai olhar esse cenário, a gente vai perceber duas questões. A primeira, a arte de cunho ocidental, reforçadora de um espectro semiótico de apagamento solar da população negra. Esse é um ponto. Então, a gente pode falar aqui de Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente pode falar aqui do desenho do Pica-Pau, que tem o Zeca Urubu, que tem aquele outro que é um corvo, que são estereótipos de homens negros baseados no Jim Crow. A gente pode falar, né, eu falei Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas, na verdade, eu quero falar de Tia Anastácia, né, de Tio Barnabé, que são personagens negros extremamente estereotipados ali, já traçando esse imaginário infantil. A gente pode falar da revista infantil Tintim Vai ao Congo, de 1932. Tintim, um detetive, teve filmes sobre isso agora, né? E uma narrativa reforçadora de um lugar semiótico de limitação da humanidade solar, que é ser negro. Então, essa construção semiótica que a arte pode ter, que ela pode ter não, que ela tem justamente porque ela fala com outras instâncias, eu não perdi não, vou falar sobre isso. Essas instâncias, dentro dessa lógica ocidental, ela é aplicada a partir de uma agência que reforça o lugar de superioridade constante do senhor do Ocidente. Então, essa obra de arte, esse objeto de arte, esse belo, esse bom artístico, esse clássico artístico, ele tem como um modelo de partida, início, né, e chegada à experiência do senhor do Ocidente. Né? E o senhor do Ocidente, gente, não é nem brasileiro. Sinto muito. Né? Então, precisamos também discutir sobre isso. Então, quando a gente vai pensar esse poder semiótico, a gente vai entender por que a gente tem tantos erros no audiovisual, tantos erros na produção dramatúrgica, quando se quer falar de narrativas negras. Porque poucas vezes, quando se quer falar de narrativas negras, né, principalmente quando a gente está falando de grupos brancos, né, hegemonicamente, ou grupos de maioria brancos, né, que tem poucos negros, mas que o tema seja uma narrativa negra, ou grupos que as cabeças, as lideranças, as mentes criativas sejam pessoas totalmente brancas, né, costumam haver equívocos na construção dessa dramaturgia, dessa peça de audiovisual, justamente porque não se questiona qual é a agência que se aplica sobre o processo artístico. E só há uma possibilidade de aplicar uma agência a partir de uma reflexão sobre qual é a agência. Simples assim. E essa discussão não está dada. Então, talvez o primeiro processo de transgressão seja questionar qual é a agência da arte e do teatro. E aí, deslocando para o que eu falei sobre o que é ser um ser humano dentro de outras perspectivas, né? Então, nós somos, para os Bakongos, seres solares, uma família, independente da construção da família, é uma constelação solar subindo a montanha da vida. Isso já vira chaves. Não tem mais perspectiva de gênero, de construção, de cima e baixo, lado ou atrás, né? É o fato de que todos nós, sem exceção, sem negociação da nossa humanidade, todos nós somos seres solares. A questão é que esse processo de encarceramento, né, sem grades, encarceramento mental, encarceramento colonial, né? Porque somos neocoloniais, estamos vivendo um neocolonialismo, né? E, inclusive, bastante voraz. Então, toda essa construção que a gente chama de utamauaso, né? O utamauaso seria a forma como a nossa cognição é moldada pelo locus cultural. O que seria isso? É como é que por que a gente pensa do jeito que a gente pensa? E a gente pensa utilizando essas lógicas de pensamento muito porque a indústria cultural utilizou o seu poder pedagógico e semiótico para construir imaginários limitados e de pouca luminosidade solar sobre essa outridade que é ser negro.
E a gente pode expandir isso para muito, não é só uma questão de ser negro, não, tá, gente? Porque é o Ocidente e a outra idade. Então, a gente pode falar, levar essa discussão para uma série de outras camadas, né? Então, podemos falar sobre a questão indígena, sobre a questão trans, dá muitas camadas nessa discussão, mas para que hoje vamos nos ater à questão de raça. Então, veja, para outras perspectivas filosóficas, principalmente as filosofias africanas e afrodiaspóricas, o ser, ele é razão. Sim, ele é razão. Entretanto, a razão ela é moldada, limitada pelo escopo linguístico, neurolinguístico, sobretudo. Né? Ou seja, vamos, né, refletir juntos. Né? Todos nós pensamos numa língua. Não existe pensamento sem língua. Né? E aí eu não estou falando só o semiótico, não só a imagem. Quando eu falo cadeira, o signo linguístico cadeira faz sentido semiótico para a sua cabeça. E você entende cadeira. Mas se eu falasse uma palavra em japonês, talvez se eu falasse cadeira em japonês, eu não falaria, porque eu não sei falar japonês. Mas se eu falasse cadeira, né? Francês, une chaise. Se eu falasse une chaise, que é cadeira em francês, e você não acessa o francês, não vai fazer nenhum significado. Entende? Porque ele falta o símbolo semiótico, ou seja, o pensamento, enquanto racionalidade, ele é pré-determinado pela linguagem, pelo idioma, né? E aí há várias questões neurolinguísticas, porque, enfim, depende de uma série de outros fatores, não apenas esse. Mas esse é um fator muito relevante. E por que ele é um fator muito relevante? Porque a linguagem, a língua, vamos falar então enquanto idioma, né? Porque a gente está falando da palavra, e o teatro é palavra. Então, o idioma, ele surge, ele se forma, ele se expande a partir de experiências culturais. Né? As palavras surgem a partir da necessidade cultural de nomear as coisas. Se você tem um idioma, que é o caso da população negra afro-brasileira, que lhe foi imposto por um processo de colonização, né? Então, inicialmente, ele já é um idioma que não parte do seu locus cultural, não parte da sua experiência de existir. Então, a língua portuguesa, por mais que ela tenha sido bantutizada, isso se deu ao longo de séculos. No início, ela era imposta, né? A gente que hibridizou. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que, se aquela cultura, aquele idioma, não antes experienciar aquele fenômeno para nomear, a sua racionalidade não vai alcançar. E aí é o problema, porque então como é que eu dou conta de experiências outras que não são decodificadas pela linguagem, pelo idioma, pelo racional, mas que também constituem o nosso ser? Então, por exemplo, qual o nome que se dá à sensação racional ou não racional, corporal e extracorporal de uma incorporação? Entende? O idioma tem que inventar palavras, mas mesmo que ele invente palavras, ele não vai conseguir dar conta. Porque uma coisa é aquela sensação do seu coração acelerado porque o orixá está vindo. Não tem explicação. Não tem explicação. É aquele levantar da pele. Então, o que eu quero dizer com isso? É que outras perspectivas filosóficas, como as afro-referenciadas, vão dizer que nós somos razão, sim, mas não apenas. Nós somos razão, nós somos nome, nós somos aquilo pelo qual nos chamam. Por isso temos que ter muito cuidado com a forma e a escolha das palavras que as pessoas chamam a gente, com a escolha dos nomes dos nossos filhos, enfim, com a escolha dos nossos próprios nomes. Nós também somos um coração, que aí eu vou chamar como Ocã, porque eu estou já alinhada aí ao candomblé Queto, isso já faz parte da minha pesquisa, e aí a gente trabalha com a perspectiva do Ocã, mas poderia ser Ibe, tem vários outros nomes que dão a esse mesmo coração, que é o quê? Que é o coração físico, biológico, então esse coração que vai acelerar quando, por exemplo, eu vou ver uma peça, e a tensão do espetáculo é tanta que, mesmo na segurança da minha cadeira, a distâncias de metros do palco, o meu coração acelera. A minha mão sua, eu fico tensa, quero roer unha. O que é isso? Qual que é o nome que dá isso? O que é isso? Então, isso não me faz existir?
né? Então, o que é o ser, na verdade, diz respeito a pluridimensões. E aí eu, muito ousadamente, digo que, na verdade, o ser ele é um pluriverso de possibilidades de nós mesmos. Porque se a gente fizer um exercício básico, né? Eu tenho 35 anos. Eu posso dizer para vocês que nesses meus 35 anos de existência já houveram um pluriverso de possibilidades de asa. E eu não posso imaginar quantas outras possibilidades ainda virão até eu chegar aos meus 135 anos, que é a idade que eu decidi morrer, né? Então, veja, é só para dizer que expande mais. Então, quando a arte ela se desloca desse lugar contemplativo, dominador, estanque, impositivo da escala do belo, da escala do estético, da escala do que é ser obra de arte, e busca outras perspectivas, ela por si só já está criando um grande movimento, né? Um grande deslocamento, uma grande quebra semiótica. E isso é muito transgressor. E aí, já chegando no final, assim, para a gente também trocar, quando a gente vai pensar a arte negra e aí pensar o teatro negro, né, em específico, a gente pode refletir a partir desse viés do coração, mas um coração que dialoga com o EMI. O que é o EMI? O EMI é o sopro de vida, é isso que faz a nossa mão mexer, a nossa boca falar, a nossa cabeça pensar, né? Essa coisa que aí você dá o nome que você quiser, espírito, alma, não faz muito assim. Escolha a espiritualidade e o sentido que te faz sentido. Mas é essa coisa que no momento em que a gente é parido e o nosso ar se expande, né? O nosso pulmão se expande, e é essa coisa que entra com esse ar. E que a partir daí você é um ser único, um ser uno, um ser movente, um ser vivente, um ser pensante, um ser solar. Então, é nesse parimento que você nasce para o sol da humanidade do concreto, né? Para esse mundo material. Então, eu não posso ignorar essa perspectiva se eu quero pensar as dimensões do ser, o que era o ser, né? E aí, dentro dessa lógica, desse existir, esse EMI, que é esse fôlego, esse sopro divino, esse hálito de cosmos que faz a gente ser, né? Ser, ele é intimamente ligado ao Ocã. Porque, veja, se o coração parar, o ser deixa de existir, ele se esvai da matéria física. E aí, o que é esse Ocã? O Ocã é o biológico que acelera, que te deixa nervosa, que te alerta. O Ocã é o metafísico, muito metafísico. Eu posso falar do amor enquanto um chakra que pulsa metafisicamente no seu coração. E aí já é outro bagulho. E aí convido vocês a vir para a minha aula sobre o amor em janeiro. Voltaremos. Porque, assim, é uma outra perspectiva metafísica. Então, o coração, na verdade, ele é, na minha humilde opinião, e dos queméticos, a parte mais importante da movência do ser. Porque ele controla tudo. O pensamento ele se move na batida do coração. E aí, voltando à filosofia Bakongo, Foucault diz o seguinte, quando esteve aqui, né? Foucault é o precursor, enfim, o difusor da filosofia Bakongo para o Ocidente. E ele esteve no Brasil, para o Congresso Internacional de Capoeira de Angola, né? E dividiu uma mesa com Makota Valdina, que é a grande expoente de Foucault aqui no Brasil. E nesse congresso foi muito interessante, porque ele fala o seguinte, ele fala que ele estava falando para capoeiristas, mas aí eu já estou entendendo a capoeira como uma performance possível dentro do espectro teatral, né? A capoeira ela pode ser, ela pode não, ela é, porque eu acho que isso não é novidade, ela é incorporada a fazer lança negra teatral. Então, o Foucault vai dizer o seguinte, que naquele momento que um bom capoeira, aquele capoeira que tem tudo para ser um bom mestre capoeira, é aquele que entende a percussão interna, que vai se mover no ritmo da percussão interna, que vai existir no ritmo dessa percussão interna. E ele aponta que essa percussão interna é o coração. Então, na verdade, é um duplo.
o coração, é o Ockham e o Emi. Isso é um conceito meu que eu construí nesse artigo que eu já citei, né? Reflexões artístico-filosóficas, está no Google, está no portfólio, é só catar. Depois eu mandei para o Sidney também, vocês botem para o grupo. Então, esse duplo Ockham-Emi, ele é uma ferramenta muito importante de agência para o teatro negro, se quer pensar um teatro negro contemporâneo que está pensando realmente o renascimento negro, que é o nosso tempo. Então, a gente já sabe que, historicamente, desde o século XX e o século XXI, vivemos o tempo histórico africano do renascimento negro. A gente, quando faz um movimento de Sankofa e olha para trás os últimos 150, 120, né, fazer certinho, os últimos 120 anos, nós temos muitos exemplos de Unia de Marcus Garvey, passando pelo TEM do Teatro Experimental do Negro, né, chegando aos processos de audiovisual hoje, nós temos muitos exemplos de resistência e permanência. Professora, chegamos no momento desses exemplos. Eu só vou chamar a Lucélia porque ela vai trazer algumas questões que já foram formuladas e também algumas questões que provavelmente as pessoas estão lançando, eu não estou conseguindo aqui ter acesso. Já que a senhora vai chegar nessa área dos exemplos, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Claro, acho ótimo. Eu quero iniciar aqui. Eu quero começar com a Shirley Mbembe, do livro Necropolítica, e tem um trecho que ele diz assim: a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoada por homens de má reputação, lá eles nascem, pouco importa onde ou como, morrem lá, não importa como, vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. A senhora tocou recentemente no lugar dos nossos exemplos. As estéticas negras, elas emergem dessas cidades, que sabemos todos, por todos os processos históricos, estamos condicionados muitas vezes a essas cidades. A Spavak diz que o subalterno, para deixar de ser subalterno, ele só pode falar na sua própria língua, com seus sistemas de explicações, com a sua própria cultura. Se para ser ouvido ele precisar de outros elementos, ele não deixará de ser um sujeito subalterno. Como é que a senhora vê esse tensionamento na cena contemporânea, da qual a senhora faz parte como crítica e como espectadora na cidade do Rio de Janeiro? Muito interessante. Eu só quero pontuar que essa citação que você fez do Mbembe, na verdade, ela é o Mbembe citando o Frantz Fanon, né? Porque essa citação, em específico, ela está num livro do Frantz Fanon chamado Os Condenados da Terra. E eu sei disso porque é um dos meus livros prediletos. Eu sei essa frase que você leu, eu sei ela de cor e salteado. Todo aluno meu na graduação vai ler esse trecho desse livro. E por quê, né? Porque justamente ele está falando ele chama de Medina, né? Da cidade dos indígenas, aquele lugar dos mal afamados, da subalternidade. E aí ele está falando num contexto africano, né? E aí, mais uma vez, é o Fanon falando num contexto de Argélia, e ele vai mostrar que nesse lugar mal afamado, né, que está do outro lado da fronteira do asfalto, é um lugar da exclusão, não só, né, dentro desse contexto dos negros, mas também dos árabes que não são brancos, né, sobretudo. E a maior parte dos árabes não são brancos, e aí também tem todas as questões do colorismo, enfim, a gente não está discutindo isso. Mas só para localizar essa sua citação, porque ela é muito importante, muito importante. E me lembra muito o primeiro filme de um cineasta africano chamado Ousmane Sembene. Ele é o pai do cinema africano e ele tem o seu primeiro curta-metragem chamado Boran Sarré,
que é justamente isso. Você vê a história de um carroceiro ali em Dakar, que vive na subalternidade, então as pessoas que pegam a carroça dele para se locomover é todo mundo condenado da terra, né? São todos os subalternos da Spivak, e ele tem uma expressão muito ácida, né? A obra é toda em preto e branco, enfim, é um filme muito interessante, tem completo no YouTube. E aí, de repente, esse carroceiro, por conta de, enfim, das questões da própria narrativa, que eu não quero dar o spoiler, ele vai atravessar a fronteira. E ele vai para a cidade, para a terra em que as pessoas usam sapatos. Né? E aí, fazendo uma localização para a gente aqui, o que seria, né? Qual é essa fronteira? Né? Eu acho que, geograficamente, se a gente tivesse que comparar, a gente poderia estar falando sobre os espaços de comunidade, periferia, favela, né, em que são, sim, a fronteira. E tem uma coisa interessante que o Fanon fala aí. Ele diz o seguinte, que você localiza a fronteira, né, entre a subalternidade e as cidades de asfalto pelo aparato da violência. Ou seja, em todo o território da fronteira, no limite dos subalternos, há um marco de polícia. E aí você vai ter, né, no sentido lá da Guerra de Argel, a gente está falando da Legião Francesa, a gente está falando da polícia colonial, estamos falando de tudo aquilo que ele está escrevendo em 40, né, 40, 50. Quando a gente está falando da gente aqui, a gente está falando da política de guerra estabelecida pelo Brasil. E a gente pode, inclusive, ir mais a fundo, pensar qual é a filosofia do tanque de guerra. A filosofia do tanque de guerra, toda arma tem uma filosofia, né? É importante saber disso. E a filosofia do tanque de guerra é estar na fronteira, sendo utilizada contra inimigos estrangeiros. Então, você usa um tanque porque ele é maior e você está mais protegido, você está mais exposto, que está na fronteira, e você vai mirar para o externo, né? O Caveirão é um tanque de guerra e ele se encontra na fronteira e aponta para o externo social. Então, a gente consegue traçar esses paralelos e discutir sobre isso. Então, como é essas fronteiras? Onde são essas fronteiras geográficas? E aí a gente pode entrar por mais filosofia e pensar como é que essas fronteiras geográficas se estabelecem no campo artístico. Então, qual é o nosso caveirão? Qual é a nossa disputa de narrativa? Qual é a luta que a gente está lutando? Então, quando, por exemplo, a gente vê que há pouca atenção de criticidade para as experiências artísticas negras, isso aponta que temos uma narrativa para ser disputada aí, né? E eu tento fazer isso com alguma responsabilidade, mas eu tenho total lucidez que eu não posso encampar isso sozinha, né? Então, que tenham mais críticos negros interessados a traçar criticidade negra, porque essa discussão da criticidade ajuda para o que o Wade Noble chama de recarrilamento civilizatório. Ou seja, a população africana das diásporas, foram descarriladas do seu eixo civilizatório africano e foram colonizadas e neocolonizadas dentro de outras perspectivas de entre-lugar. Porque aqui a gente está no Brasil dentro de um entre-lugar. Somos a maioria e não temos poder. Somos a maioria e sofremos genocídio. Somos a maioria e vivemos subalterno. Então, assim, que entre-lugar é esse? É uma terra que é nossa, mas não é nossa. Estamos aqui, mas somos de lá. Mas também não dá para voltar, então tem que ficar. É muita fronteira. É muita quebrança. É muita fresta, muita aresta. Muitas camadas. Então, como é que a gente consegue refletir essa agência da arte? Quais são as disputas de narrativas estabelecidas? Como é que a arte negra e o teatro negro pode hoje estabelecer uma agência que tenha a centralidade da humanidade solar negra como ponto primordial de discussão? Né? Porque se a gente for pensar a arte salva como?
A arte salva porque ela traz justamente esse diálogo entre o nosso Ocã e o nosso Oemi e ilumina a nossa potência solar. E é por isso que a arte é perigosa. E é por isso que ela é utilizada pelo Ocidente como um aparato semiótico de subalternização. Então, é uma faca de dois gumes, que tem uma narrativa única. Somente o Ocidente está discutindo essa narrativa. Então, a gente precisa também se apropriar desta narrativa outra, e aí o perigo da história única, né? Precisamos nos apropriar dessas outras narrativas e encampar um fronte. E aí, para a gente encampar um fronte semiótico de outras possibilidades de existir a partir da arte, a gente vai precisar discutir novamente qual é a agência da arte. Veja, é circular, é um problema, é um ponto, é um chakra, talvez, né? E aí eu queria terminar dizendo justamente que esse tempo histórico, né, africano que a gente vive, dito renascimento africano, ele perpassa a arte, justamente porque nós estamos num tempo de recarrilamento civilizatório, ou seja, temos que retornar ao nosso trilho de civilidade, de civilização, mas de humanidade. Não é civilidade ocidental, não, é recuperar os nossos laços com o ontem. Olhar para o passado e buscar essas pedras para o hoje para poder promover um amanhã, mas a partir da nossa própria base, a partir das nossas experiências. A gente não pode esquecer que a musicalidade é um valor civilizatório africano, que a corporeidade, a oralidade, enfim, há vários elementos civilizatórios, né, que a Zoilda Loreto Trindade traz, africanos, que são matéria construtora de produção artística. Né? Então, para terminar, né, o que é a performance? A performance, ela vai, quando a gente tem uma incorporação, deixa de ser arte, ou ela é arte justamente pela performance. Entende? São dilemas que não estão postos, mas que talvez esteja chegada a hora da gente lançar, né, a partir de experiências práticas no teatro, no audiovisual, outros rumos, outras respostas, outros tensionamentos que fujam desse lugar já construído e estanque que a indústria cultural faz da gente. E não sejam ingênuos, né? Não é ter uma produção que fale a nossa história e tudo mais, mas a cabeça criativa, né? As mentes paridoras, as mentes gestoras do projeto não serem negras. Entende? Porque aí a gente, na verdade, só está pintando de preto toda uma narrativa de agência branca. Então, sim uma discussão que tem que ser levada também a esse grupo da sociedade. Porque não adianta você ter 20 redatores, 20 roteiristas, e nessa equipe de 20 roteiristas, não sei, terem 2 negros. Não é proporcional. E esses 2 negros vão fazer o que eu também faria, que é ficar calado para não perder o meu emprego. Entendeu? Então, temos que falar de equidade. E aí, para terminar, é isso. A arte, ela é uma agente de não negociabilidade da nossa humanidade. Então, a gente consegue não mais negociar a nossa humanidade a partir desse poder político-poético que a arte tem. E eu acho que é isso, gente. Falei para caramba. Só aproveitando, recentemente, o Richard Santos lançou esse livro aqui, Maioria Minorizada, um dispositivo analítico de racionalidade. Acho que tem tudo a ver com esse final de fala da professora. O Big Richard, ele é professor hoje na Universidade de Ilhéus, foi um rapper muito importante nos anos 90, ele tinha um quadro no Fantástico, então é um cara muito interessante, está produzindo. Então, a editora é a Trilha, coleção Pensamento Negro Contemporâneo, um livrinho de bolsa bem bonitinho aqui, acho que dá para ver. Professora, muitas coisas, né? Inclusive, depois dessa citação do Fanon, o Achille termina dizendo, nesse caso, a soberania é a capacidade de definir.
quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. Aí a senhora falou recentemente de estar em alguns lugares, e estar em alguns lugares significa, de alguma forma, lutar por esse protagonismo integral. Como a gente está vivendo esse tempo de muito debate racial no nosso país e no mundo, e aí a senhora falou de um novo recarrilhamento humanitário, civilizatório, qual que é o ônus e o bônus desse momento que a gente está vivendo? Inclusive, quando a gente pensa sobre esse debate e essa disputa cênica, teatral, essa disputa de representatividade negra, por exemplo, nas plataformas digitais. Se a gente pensar que o livro da Spivak foi lançado nos anos 80, né, não tínhamos não imaginávamos que essa velocidade de comunicação chegaria um pouco mais de 3 décadas. Então, isso é novo, e nós, de fato, estamos, mesmo com toda a questão dos algoritmos, estamos enfrentando esse momento de uma forma muito bélica. Como a senhora tem visto isso? Então, licença, Asa, Sidney, vou trazer aí as perguntas que estão vindo lá do YouTube, e aí a gente faz um combo para as respostas. O Rodrigo dos Santos, né, Rodrigo de Odé, escreveu o seguinte: interessante falar do EMI, é a visão que está impregnada nos trabalhos que eu estou tocando agora. E o Cafira Zoé, acho que é assim que se fala: salve, gente, eu perdi o lance da agência. Se rolar falar de novo um pouquinho, será massa. Perdi o fio do elan. Beleza. Então, primeiramente, eu acho que é importante eu frisar que eu não sou a favor de representatividade a todo custo, né? Eu acho que a gente sempre tem que colocar a musculatura da inteligência para funcionar, né? E botar na balança, porque às vezes o que importa é a sua sobrevivência, e tá de boaça, sacou? Precisa pagar conta, botar comida na mesa e tudo mais, mas não seja ingênuo achando que é uma representatividade, né? Porque, na verdade, a representatividade ela só tem funcionalidade positiva se a construção semiótica for também positiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, eu tenho uma amiga que é uma mulher negra, enfim, e ela recebeu uma proposta muito, 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 muito boa para fazer uma propaganda de suco químico para criança. E o discurso era representatividade, realmente. Seria, né, a primeira vez que uma mulher negra ia estar nesse tipo de propaganda, né? Então, tem toda uma mãe negra, né? Só que, gente, suco químico, né? Pô, faz rombo no corpo das pessoas negras. A gente sabe o mal que isso faz. Muita gente preta que não tem condições financeiras, né, de terem comprar com maior qualidade, compra esse suco químico que custa centavos e faz isso para as crianças, dá para criança com 1 ano de idade, isso faz muito mal para a saúde. Então, ela entendeu que se ela fizesse esse comercial pela representatividade, ela estaria auxiliando ao braço do genocídio que a gente chama de nutricídio. Então, é sempre passar o crivo crítico, né? Não é representatividade a todo custo. É ética, em primeiro lugar. Você tem um compromisso ético com a existência do outro. Então, é importante também trazer isso, porque filosofia é ética. E a discussão da agência perpassa uma discussão sobre ética, sobre a sua própria relação com o mundo, né? Com o seu próprio discurso. Esse é um ponto. Outro ponto, beleza, mas a gente sabe de produções negras, totalmente negras, que estão chegando nas plataformas, está tendo uma disputa de narrativa, está tendo audiovisual, inclusive, chegando, né, com televisões pretas, tentando se instalar no país e tudo mais. Eu não consigo ver isso de forma negativa, né? Eu vejo isso de forma positiva, no sentido de poder, né?
estamos falando, sei lá, cria-se uma televisão preta, que só passa conteúdo preto. Isso é uma escala de poder, né? Temos que olhar as outras camadas, né? Quem são os donos? É a TV da Oprah? Aí a gente já começa a falar. Mas ou é a TV de uma pessoa branca que vai lucrar, né? Em ações em milhões. Quem é o preto mais poderoso dessa empresa que vai lucrar com a nossa audiência? Entendeu? Eu não estou falando de TV preta específica, não. Estou tentando trazer reflexões, trazer camadas reflexivas sobre a representatividade. Né? Eu tenho também um outro vídeo no canal sobre isso, chamado Da Representação à Representatividade, porque justamente se a representação, que é a ligação direta com a construção semiótica, se essa representação for capenga, se essa representação for da agência ocidental, não há representatividade que dê jeito. Né? E eu gosto muito de trazer o exemplo que eu sempre uso no meu curso da primeira novela, né, que teve uma protagonista negra, que foi a Dona Ruth de Souza, que é um marco, né, todo um histórico, que é a Cabana do Pai Tomás. Então, a gente tem ali, pela primeira vez na década de 50, 57, se eu não me engano, Ruth de Souza, uma mulher negra, protagonizando uma novela. Olha que representatividade maravilhosa. Mas, assim, vocês conhecem a história do Pai Tomás? A Cabana do Pai Tomás? Porque é uma obra colonialista criada por Elizabeth Stove, uma americana que vai executar toda a lógica civilizadora ocidental dentro da história, da narrativa. Resumindo, porque eu não importo que vocês vão ler, vou dar um spoiler. O Pai Tomás, ele é o que a gente conhece como Pai João, que é o quê? Que é o contraponto ao quilombola. Então, essa figura do Pai Tomás, Pai João, Uncle Remus, Uncle Tom, é aquele lá do Django Livre, o Samuel Jackson. Essa figura é uma figura dramatúrgica, é uma figura inventada pela dramaturgia textual, pela literatura, sobretudo pela Elizabeth Stove, com a Cabana do Pai Tomás. E o romance é o seguinte, o Pai Tomás é chicoteado, subalternizado, aquela coisa bem assim, né? Síndrome de Estocolmo, né? E aí, no final da narrativa, ele, depois, né, de ter sido chicoteado, sei o que, antes de morrer, ele vai perdoar. E aí é essa narrativa que é a história. E é essa narrativa que é trazida para a televisão em 57 e pega a Dona Ruth de Souza, e aí não é uma crítica à Dona Ruth, pelo amor de Deus, porque não dá para criticar ela, e pega esta mulher e coloca ela como protagonista. Então você tem uma representatividade. E você tem uma grande representatividade na década de 50. Entretanto, numa história que reforça um lugar limitante da semiótica negra, que reforça esse lugar do negro resiliente em contraponto ao negro quilombola, que é um negro contracolonial. O que é o negro quilombola? É aquele negro que não se dobra à colonização, ele é um contracolonial genuíno. E você tem o pior de tudo, que eu acho que é o pior do pior do pior. Você tem o Sérgio Cardoso, o homem branco, fazendo blackface nos 260 capítulos da novela. Então, veja, é um marco de representatividade? É, sem dúvidas. É um marco de representação? Não. Essa representação está bastante capenga. Então, não é uma arte, não é um produto que nos interessa enquanto agentes de uma mudança social que a gente está pensando. Estão entendendo? É com essa camada que a gente tem que discutir. E só para responder o amigo que perguntou sobre a agência é um conceito do Molefe Ketchassante, teorizador da afrocentricidade, e ele vai dar... A afrocentricidade é muito interessante, mas, para mim, eu uso duas perspectivas básicas dela, né? Ela tem outras camadas, mas duas são importantes, que é a localização. Então, localize-se diante dos fenômenos que você está analisando. Se pergunta, onde é que você estava? Onde é que estavam os pretinhos? Onde é que estava a sua família? Onde é que estava? E aí você aplica essa localização para entender onde é que você ia estar. Né? E a outra é a agência, que é o quê?
entender qual é o propósito dessa ação, qual é o objetivo final, qual é o centro. Por exemplo, eu, enquanto uma mulher negra, vivente na desgraça coletiva do Brasil, a minha agência primeira é ficar viva e manter a minha família viva, porque a gente está em estado de genocídio. E minha outra agência extremamente importante é pensar a humanidade solar da população negra, porque se eu penso essa humanidade solar, tendo isso como agência, esse objetivo, eu consigo contribuir para a luta. E aí eu quero terminar dizendo uma coisa. Palavras de Kwame Ture, né? Ele vai dizer o seguinte, que só há duas perspectivas nessa desgraça coletiva. Ou você soma com o problema, ou você soma com a solução. É assim, cartesiano. Entenderam? Obrigado, professora. Lucélia, temos mais alguma pergunta, alguma contribuição? Enquanto isso, a gente sempre indica nas nossas ações literatura sobre o tema. Tem essa literatura aqui, do Marcos Antônio Alexandre, que é o Teatro Negro em Perspectiva, Dramaturgia e Cena Negra no Brasil e em Cuba. Aqui quem estampa a capa é o Denilson Torinho, na peça Madame Satã, lá, de Belo Horizonte, do estado das Minas Gerais. É um livro da editora Malê, uma editora negra. O senhor acabou de falar da importância, né? Quem está por trás, quem são os gestores, né? As mentes pensantes. Lucélia está na área, temos mais alguma questão? Posso dar continuidade por aqui? Professora... Temos mais uma pergunta, Sidney. Pode dizer, por favor. O Rodrigo Odé pergunta: Asa, como você pensa a articulação entre pesquisa estética e organização política que o povo do Teatro Preto precisa desenvolver agora, nesse contexto em que a gente vive? Eu quero emendar também uma pergunta na linha dessa que o Rodrigo trouxe, professora. Nós já sabemos que a gente está vivendo um caos político, humanitário, já são mais de 173 mil mortos no nosso país pela pandemia do Covid. Recentemente, inclusive, o atual presidente Jair Bolsonaro foi perguntado sobre a continuidade do auxílio emergencial, e ele teve a cara de pau de dizer para o jornalista: pergunte ao vírus, né? Então, tudo para dizer do caos que nós estamos vivendo. Mas a senhora pensa, que tipo de estética vai vir, vai aflorar, vai emergir desse momento que a gente está tentando sobreviver? Não sei responder que tipo de estética. Na verdade, eu espero ser surpreendida por essa nova estética. Então, nem quero me propor a pensá-la no seu tipo em si. Mas eu acho que as fronteiras, né, estanques, elas já se diluíram. E não é essa coisa bem Bauman de modernidade líquida, não, porque a gente sabe que os muros eles estão bastante sólidos, né? E quando se trata de pandemia, a exclusão digital, né, a própria reentrada da população brasileira no mapa da fome, né? A gente não pode ignorar que são 10 milhões de pessoas. Eu juro, assim, eu não imaginava que a gente fosse regredir, porque foi um avanço tão firme, foi um avanço tão... Não foi firme, né? Porque se fosse firme não teria voltado. Mas eu achava, né? A gente achava que era tão firme, era tão valoroso e de certa forma, dava orgulho compreender que é possível, né, sair do mapa da fome. E a gente regride, né, dentro de toda uma escala de regressão desse início mesmo de século, de década e de século XX, né? E aí, sobre a questão estética, já respondendo um pouco o Rodrigo, eu sempre tendo a pensar em mobilização e organização, né? E também, de alguma forma, perceber quais são as narrativas que vamos disputar e quais lutas nós iremos disputar. Porque, assim, em termos de povo, né, vamos falar de população negra afro-brasileira, né, assim, em específico de Brasil, nós estamos em desgraça coletiva. Então, existem muitas frentes para serem lutadas, né? A gente tem o monstro do genocídio atacando e derrubando corpos fisicamente, espiritualmente e mentalmente nesse momento. Então,
eu não consigo pensar que tenha que ser um fronte único para todos. Para mim, são frontes. E cada um consegue compreender qual é aquele fronte que lhe pertence, qual é a sua peça no quebra-cabeça da nossa luta por existência. Porque, infelizmente, a gente ainda está numa negociabilidade da nossa humanidade e a gente não consegue entender que a humanidade é inegociável. Se a nossa humanidade é inegociável, por que a gente está negociando? Porque o Ocidente é assim. Então, a gente precisa furar essa barreira da negociação. Então, voltando à questão da arte, quando a gente precisa recorrer à branquitude, às instituições, aos grandes órgãos, né, ao aparato do Estado genocida para financiar as nossas produções, tem essa dimensão também, que a gente também tem que levar em conta, né, dessa contradição. Mas é uma contradição que é prevista. É uma contradição do próprio sistema para que a gente caia na contradição. Entende? É um jogo de dominação. Então, retomando, a gente precisa... Eu sou da pessoa que acredito que, por exemplo, dinheiro como aqui, um dinheiro que vem dos órgãos de fomento, da lei de fomento, isso faz parte da dignidade básica do provimento de humanidade obrigatório pelo Estado, né? Então, assim, isso a gente não deveria nem estar discutindo, porque é uma das dignidades básicas do homem, o direito à arte e cultura, assim como o direito à educação, assim como o direito à moradia, assim como o direito à comida. E quando a gente vai olhar esses direitos básicos do homem no Brasil, estamos capenga de novo. É o cenário que está ruim. E aí, diante desse cenário, em que a gente fica numa sinuca de bico, né? Precisa do aparato, de um Estado que é genocida, mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer jus a esse dinheiro, porque, senão, esse dinheiro se esvai em políticas de corrupção, porque também estamos falando sobre isso, né? A gente também está falando sobre isso, sobre a perda do orçamento público dentro do escoamento da própria máquina pública. Né? E eu estou falando de Rio de Janeiro, a gente tem um prefeito como Crivella, gente. Entende? Não posso falar muito da situação de São Paulo, mas, assim, Rio de Janeiro tem muitas explicações, muitos apontamentos em relação a essa experiência de não provimento de lei da dignidade cultural, que não teve, pelo contrário, regrediu, mas, ainda assim, o recebimento do financiamento pelo município, por exemplo. Entende? Então, assim, é uma discussão de muitas camadas e que a gente precisa de outros agentes para serem trazidos a essa conversa, como agentes como as próprias instituições, né? Representantes das instituições, representantes públicos, para entender. Paralelamente a isso, eu acredito firmemente que a gente precisa se organizar para construir a nossa própria cadeia de existência e subsistência. E aí, tentando ainda continuar essa resposta para o Rodrigo, né, e um pouco a sua resposta também. Então, é entender que a gente precisa de mais do que mobilização. A gente está precisando, nesse tempo da nossa existência presente, esse presente mesmo, precisamos ser organizados, acima de qualquer mobilização. Organizados em todos os sentidos. Se organiza com o teatro, se organiza com o grupo que come verde, se organiza com as mães da pracinha, se organiza com os amigos da rua, se organiza com quem você acha que está valendo, mas organizem-se. Porque a partir de micro-organizações, né? Então, é micropolítica isso, voltando mais uma vez a Mbembe, que fala também bastante sobre isso. Então, pensando nessa micropolítica, a gente vai agindo nas frestas, a gente vai agindo no subterrâneo, ou seja, garantindo a sobrevivência básica, que é um direito estatal que tem que ser levado com seriedade e executado, ao mesmo tempo em que a gente vai trabalhar nas frestas para a construção. E aí eu estou falando de construção de teatro preto mesmo, entendeu? Construir cadeias de produção. Então, por exemplo, vamos fazer uma peça, beleza, mas dessa peça, o que é produto? O que é produto dessa peça? Né? Então,
a personagem da peça usa um figurino. Esse figurino pode virar produto? Quando é que vai ser esse produto? A caneca que a personagem usa pode virar produto? O personagem pode estampar camisa? O personagem pode estampar caderno? O personagem, entendeu? Porque é sobre isso. Entender também essa construção da produção do objeto artístico, da peça, né, do espetáculo, também visando outros nichos de produto, é uma forma de pensar outras perspectivas de subsistência, de fazer caixa, então a gente pode fazer, a gente pode aqui combinar a gente aqui dos Crespos, eu e vocês aqui, que a gente vai, o dinheiro da venda das canecas, a gente vai botar numa conta, numa caixa lá, guardar o dinheiro da venda da caneca, porque em 2 anos de venda de caneca, a gente consegue comprar a sede do Crespo. Em 2 anos de venda de caneca, a gente consegue editar a legítima defesa nós por nós. Entende? É esse tipo de organização, né? E que tem que ser subterrânea. Mais uma vez, tem que ser subterrânea. Isso não pode... A revolução não será televisionada, porque a revolução ela é subterrânea. Então, fuja de qualquer coisa que envolva like, vídeo, Instagram e virtualidade quando você está falando de estratégia de mudança, de quebra do sistema ocidental e da lógica pensante no Brasil de hoje. Entende? Até porque quem fala muito no Brasil de hoje é assassinado. A gente também não pode esquecer que a gente vive na terra de ninguém. Tá ligado? Então, são essas camadas que a gente tem que trazer. Não sei se eu te respondi, né, Rodrigo? Mas espero que sim, enfim. Muito obrigado, professora. A gente está encaminhando para um fim deste encontro. Para quem está acompanhando esse encontro, ele ficará gravado no nosso canal. Depois ele vai virar uma matéria para a nossa revista, para a próxima edição. Lucélia, você está por aí? Temos mais alguma interação? Posso ir daqui? O povo está tímido lá no YouTube, o povo está tímido. Eu estou acompanhando aqui, está todo mundo calado. Gente, não era para silenciar vocês, não, é para fazer o quê? A gente exercitar a musculatura da inteligência, sacou? Porque, assim, esse negócio de ser influencer não está com nada. O bagulho é ser confluencer, tá ligado? Vamos confluir. Sidney? Pois não? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Acho que não é uma pergunta, assim, é só uma reflexão, né? Que eu sei, também você também tem debruçado sobre religiões, né? Também, de matriz africana. Beth, desculpa, antes de você fazer a pergunta, só se apresenta para quem não te conhece ainda. Sou Beth Belli, sou presidente do Loubademi, sou arte educadora, sou percussionista, sou a futura diretora musical dos Crespo, nessa peça, que foi bem-vinda ao convite. Estou aqui me debruçando fatidicamente, assim, com muito gosto por isso, né, por esse convite. É isso. Isso. Tá. Uma pergunta assim que também eu fiquei um pouco lendo sobre a Asa, né, que está aqui com a gente agora, e talvez eu vou fazer uma pergunta, vou até transgredir meio o que está ocorrendo aqui agora, nesse momento, que é muito importante, né, todas essas reflexões, tudo que você está colocando, a Asa que o Sidney está colocando também, né, que a Lucélia já apresentou, mas eu queria pensar também, assim, fazer uma reflexão, né, com você, que é como que a gente pode, como que você pensa o espelho do narcisismo, né, que foi também uma questão colonial colocada, né, como bonito e tudo mais, e o espelho das nossas orixás. É uma reflexão mesmo. Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Adoro essa pergunta, porque assim, inclusive está no meu artigo, que eu acho que vocês precisam ler. Eu quero ler. Então. O Ocidente ele traz 3 males psíquicos, né?
Eu escrevi um artigo de psicologia africana com a Dandara Aziza, que a gente também trouxe essa discussão dos males psíquicos. Que, assim, a construção de performance ocidental imposta para a gente, que é outridade, faz com que nós, pessoas negras, tentemos nos adequar à escala de humanidade ocidental. E para a gente caber nessa escala, a gente vai negociar a nossa humanidade de todas as formas possíveis para enquadrar nessa escala, né? Lembra muito a música Esmalha, do Emicida, né? Que ela fala, ela queria ser chamada de morena porque assim camufla o abismo entre si e a humanidade plena, né? Um dos versos é assim. Então, a gente tenta se enquadrar nessa escala de humanidade ocidental, e isso vai causar uma série de males psíquicos, né, de diferentes ordens. Mas 3 males psíquicos são tão interessantes porque eles vão atuar não somente sobre a mente da população negra, mas ele vai atuar sobre a mente de todas as pessoas que também performam a ocidentalidade, sejam elas mais próximas do senhor do Ocidente ou mais próximas da outridade, que são o narcisismo, a ansiedade e a depressão. São as 3 doenças modernas, né, que a psicologia chama de doenças modernas. Mas, na verdade, não são doenças modernas, elas são doenças de performance de ocidentalidade. Você fica depressivo, é claro que tem questões que podem ter ordens biológicas, inclusive, né, questões hormonais, questões também de trauma, né? Outros elementos que atravessam aí uma depressão, não vamos minimizar algo tão sério, mas vamos falar dessa depressão criada pela gente não executar a performance de humanidade que a gente acha que deveria estar performando. Né? Então, essa depressão oriunda, por exemplo, dessa desgraceira de redes sociais. E eu falo isso enquanto uma pessoa que tem mais de 20 mil seguidores na rede. Né? Mas as pessoas querem que você influencie. E por que as pessoas querem que você influencie? Porque elas estão dentro da lógica neocolonial, que é uma lógica passiva da sua inteligência, ou seja, eu vou ser um influenciador do seu pensamento, do seu vestimento, da sua culinária. Isso é muito ocidental, é um fardo muito grande, é algo que não faz muito sentido. Então, veja, é uma construção narcísica, né? Que vai permeando essa nossa nova forma de conceber a nossa existência, sobretudo no meio virtual. E aí é importante também trazer Cida Bento, com a obra Psicologia Social do Racismo, em que ela vai trazer uma outra discussão importante sobre o narcisismo. Não sei, Beth, se você conhece essa obra, mas ela vai trazer a discussão do pacto narcísico da branquitude. E aí isso, para mim, já é algo muito caro, porque me interessa em destruir esse pacto. Eu tenho um interesse muito grande na destruição desse pacto. E a gente só consegue destruir esse pacto a partir de uma construção de uma educação pluriversal. Ou seja, uma educação que se proponha a construir sujeitos que participam desse pacto enquanto sujeitos que vão quebrá-los. Porque nem eu, nem você, Sidney, nem você, Beth, nem nenhum de nós que estamos aqui nessa sala agora, nós somos capazes de quebrar o pacto narcísico da branquitude, porque nós não somos brancos. A gente não está nem convidado, a gente nem está ali no clube dos narcisistas que compactuam. Então, a educação tem que fazer o quê? A educação tem que pegar o filho lá, infantil ainda, né, e educar essa criança, que será, né, um poderoso, será um senhor do Ocidente, será um CEO, será, né, já tem ali o seu futuro promissor, e construir uma educação para essa pessoa que quebre o pacto narcísico dela nesse momento, para que ela, inclusive, seja um agente de quebra desse pacto nas outras esferas da vida dele, né? Ou seja, no café da manhã da família Doriana com o vovô racista, na reunião, quando ele virar vice-presidente da empresa Bambambam, entende? Então, são essas construções importantes para pensar a discussão racial, e o narcisismo está para isso. Só que nós, população negra, mal diagramada que somos, porque nós performamos ocidentalidade, nós fazemos também na verdade, nós não fazemos, nós achamos
que nós fazemos parte do narcisismo, desse pacto narcísico. E essa construção ela vem justamente quando a gente se torna Tolkien, quando a gente se torna o único que chegou lá. Porque aí a gente minimamente assim, já consegue discutir mais próximo com, né, os grandes compactuadores, e isso normalmente nos contamina. Essa é a grande questão. E aí volta a lucidez e foco, volta a raiz, né? E aí eu gosto muito do rap, né? Tem o rap do Djonga que fala que você não vai ser o dono do mundo se você não for o dono da sua rua, primeiramente, né? Se você não for bom para a sua rua, se você não for reconhecido na sua rua. E você vai ser reconhecido na sua rua o quê? Na sua comunidade, no seu quilombo. O seu primeiro palco, o seu primeiro público, normalmente é a família. Né? O seu quilombo primeiro, normalmente, é o seu primeiro público espectador. Né? Então, tem essa relação. E aí, enfim, divaguei para caramba, Beth, mas esse pacto ele está para essa perspectiva, por exemplo. E é isso, né? A branquitude vai ter que acordar. Não tem muito o que dizer. Muito obrigado, professora. Lucélia, temos mais um bloco de perguntas. Alguém mais aqui quer fazer alguma interação? Na verdade, a gente tem um comentário da Liliane Braga, que é o seguinte: por uma hashtag Educação Pluriversal. Gratidão, Asa, por trazer a contribuição da psicóloga Cida Bento e sua proposta de quebrar o pacto narcísico da branquitude. É sobre isso, né? E eu acho que a gente pode até encaminhar para uma provocação como essa, assim, né? Então, como é que a gente consegue pensar o teatro negro enquanto um agente de humanidade solar e um agente de quebra desse pacto narcísico que a branquitude tem? Eu acho que esse é o grande desafio, talvez seja o grande desafio do século XXI para o teatro negro, né? Vamos jogar isso para vocês. E aí, gente, olha, eu queria agradecer, de verdade, eu espero que vocês tenham se nutrido. Falei coisas com muito carinho, mas reflexões mesmo que já vêm de um processo de pesquisa nos últimos 2, 3 anos. E deixar o convite, né? Eu vou dar um curso no dia 12 de dezembro. O curso se chama Matriarcado Africana, Perspectivas Pluriversais. É um curso para todas, para todos, para todes. Não tem especificidade de nada, de gênero, de raça, de nada. Ele é para pessoas que estejam interessadas a entender o matriarcado como uma possibilidade de continuidade, permanência, resistência e humanidade solar. Então, estão todos convidados, tem lá na minha bio, é só seguir, está no Diaspora Black. E agradecer o Crespo, estou louca para ver o produto, né, teatral desse projeto. Muito obrigado. Eu vou chamar a Lucélia de volta aqui. Ela vai já falar da nossa segunda palestra, que tem uma ligação muito profunda com o seu curso. Agradecer a todas as pessoas que estão por aí, dizer mais uma vez que esse é um início de projeto de fomento, chamado de Mãos Dadas, Afetos Políticos, Contornos Poéticos, onde nós, os Crespos, vamos fazer no próximo ano 2 montagens. Uma chamada 12º Round, que é um texto de um dramaturgo paulista chamado Sérgio Roveri. O Sérgio, ele se debruçou sobre a vida do Emily Griffith já há muito tempo. Esse texto é inédito. Há uns 4 anos a gente leu esse texto, se interessou por esse texto e não conseguia espaço para montar esse texto. Tentamos muitas vezes, de diversas formas, mas, como a professora falou, o tempo quis que fosse nesse tempo. E um outro espetáculo chamado De Mãos Dadas com a Minha Irmã, uma pesquisa voltada para o universo infantil, mergulhando no mito de Obá e mergulhando esteticamente na questão do quadrinho, da animação e do cinema. Então, agradecer todo mundo que está por aí. Vem cá, Lucélia, para dar tchau para o público. Muito obrigada, Asa, pela contribuição, pela troca, pelo intercâmbio de ideias. É muito bom começar com este lugar, né, de pensar a nossa experiência, o nosso solar.
trocando na nossa consciência a ideia de subalternização por essa ideia de sermos solares, que é exatamente o contrário absoluto, né? Então, muito obrigada pela contribuição. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam pelo YouTube e todas aquelas que vão acompanhar ainda, né? Durante esse tempo aí, fora do tempo, que é a internet. Muito obrigada a todas as pessoas, agradecer a nossa equipe que está aqui presente junto com a gente, de câmeras fechadas, ouvindo toda a conversa, para pensar aí os nossos processos artísticos de construção deste trabalho. Então, agradecer a todas as pessoas também da revista, que criam a revista Legítima Defesa, e que agora a gente vai dar conta de transformar essa fala aí num material para chegar ainda mais em outras pessoas que estudam o teatro negro, que se interessam, que são espectadores, né, são público do teatro negro. Então, muito obrigada, Sidney, pelo debate e a todo mundo da equipe. E para nos despedir, como a professora falou de tempo, eu vou ler para me despedir, para que a gente possa se despedir em paz. É um trecho de um espetáculo que aconteceu em 2010, chamado Benção, em São Paulo. Diz assim: o tempo se faz e se desfaz, o tempo ensina, o tempo deixa marcas, o tempo amadurece. O tempo, às vezes, nos traz muitas saudades. Pergunte ao tempo, o tempo dirá. O que é o tempo? Depende. O tempo é história, o tempo é vento, o tempo é o tempo. Uma boa noite a todo mundo, muito obrigado. E na terça-feira que vem a gente está aqui novamente com mais uma palestra, agora com Catícia Ribeiro, falando sobre matrigestão. São todos convidados no mesmo horário, semana que vem, 7h30, pelo YouTube da Companhia Os Crespos. É um prazer poder trocar com todo mundo sobre as nossas pesquisas, isso nos alimenta e tem o intuito de alimentar a todos nós, tanto público quanto fazedores. Então, estejam com a gente. Até logo. Tchau. Tchau. Obrigado.